Oi, gente, eu sou a Tailane Costa e hoje eu vou começar a ler com vocês A Festa de Babette, da Karen Blixen, que é uma autora dinamarquesa, e esse livro eu já tenho há bastante tempo aqui e comecei a ler, gostei muito do texto e pensei, por que não trazer em formato audiobook para vocês? Então vai funcionar mais ou menos da mesma forma que está acontecendo lendo Dom Casmurro. Eu vou trazer alguns capítulos a cada vídeo e vou fazer uma playlist. É claro que como esse livro é mais fininho, vai ser um projeto mais breve. Depois desse, inclusive, trarei outros livros. Vou deixar vocês aguardando aí quais serão os próximos livros. Vem muito clássico legal por aí, tá, gente? Capítulo 1. Duas Senhoras de Berlevåg. Na Noruega existe um fiord, um braço longo e estreito de mar entre montanhas altas chamado Berlevåg. No sopé das montanhas, a cidadezinha de Berlevåg parece uma cidade de brinquedo feita com pequenas peças de madeira pintadas de cinza, amarelo, rosa e muitas outras cores. Há 65 anos, duas senhoras idosas moravam em uma das casas amarelas. Outras mulheres dessa época usavam anquinhas e as duas irmãs poderiam tê-las usado com tanta graça quanto qualquer uma delas, pois eram altas e esbeltas, mas jamais possuíram artigo algum da moda. Haviam se vestido com recato em cinza ou preto por toda a vida. Seus nomes de batismo eram Martine e Filipa, em homenagem a Martinho Lutero e seu amigo Philip Melanchthon. O pai delas fora deão e profeta, fundador de algum grupo ou seita eclesiástica devota, conhecida e respeitada em toda a Noruega. Seus membros renunciavam aos prazeres deste mundo, pois a terra e tudo o que continha para eles não constituíam senão um tipo de ilusão. E a verdadeira realidade era a Nova Jerusalém, a qual aspiravam. Jamais praguejavam, sua comunicação se dava com sim, sim e não, não, e tratavam-se uns aos outros por irmão e irmã. O deão casara-se em idade provecta, e por essa época havia muito já morrera. Os discípulos minguavam ano após ano, assim como a cor dos seus cabelos, os próprios cabelos, a audição. Tornavam-se até mesmo um pouco chorosos e briguentos, de modo que pequenos cismas surgiam na congregação. Mas continuavam a se reunir para ler e interpretar a palavra. Todos haviam conhecido as filhas do deão desde garotinhas. Para eles, continuavam a ser duas irmãs pequenas, preciosas por causa do pai querido. Na Casa Amarela, sentiam que o espírito do mestre estava entre eles. Ali encontravam-se em casa e em paz. Essas duas senhoras tinham uma criada francesa, pau para toda a obra, Babette. Era uma coisa estranha para uma dupla de mulheres puritanas numa pequena cidade norueguesa. Ao que tudo indica, chegou-se até a exigir uma explicação. O povo de Berlevåg encontrou a explicação nos sentimentos piedosos e na bondade de coração das irmãs. Pois as filhas do velho deão gastavam o tempo e os pequenos rendimentos em obras de caridade. Nenhuma criatura infeliz ou aflita batia à sua porta em vão. E Babette chegara àquela porta 12 anos antes, como uma fugitiva sem amigos, quase enlouquecida de dor e medo. Mas o verdadeiro motivo para a presença de Babette na casa das duas irmãs estava para ser descoberto buscando-se um pouco mais fundo no passado e nos domínios do coração humano. O namorado de Martine. Na juventude, Martine e Filipa haviam sido extraordinariamente belas, com a beleza quase sobrenatural das flores de árvores frutíferas ou das neves perpétuas. Nunca eram vistas nos bailes ou nas festas,
Mas as pessoas viravam a cabeça quando passavam na rua e os rapazes de Berlevag iam à igreja para vê-las caminhar pela nave lateral. A irmã mais jovem era ainda dona de uma voz adorável, que aos domingos enchia a igreja com a sua graça. Para a congregação do Deão, o amor terreno e o ato de desposá-lo constituíam assuntos triviais, em si mesmos, nada senão ilusão. Mesmo assim, é possível que mais de um dos velhos irmãos andasse cobiçando as jovens como rubis e que tal o dessem a entender ao pai delas. Mas o Deão declarara que para ele e sua vocação, as filhas eram sua mão direita e esquerda. Quem quereria privá-lo delas? E as formosas garotas haviam crescido sob o ideal do amor celeste. Dele estavam repletas e não se deixavam ser tocadas pelas chamas deste mundo. E mesmo assim, perturbaram a paz de espírito de dois cavalheiros provenientes do vasto mundo fora de Berlevag. Havia um jovem oficial chamado Lorenz Löwenhielm, que desfrutara de uma vida de dissipações na cidade para onde fora destacado e contraíra dívidas. No ano de 1854, quando Martini tinha a idade de 18 e Filipa 17, um indignado pai obrigou-o a fazer uma visita mensal à tia em sua velha casa de campo em Fossum, perto de Berlevag, onde teria tempo de refletir e melhorar seus hábitos. Certo dia, cavalgou até a cidade e avistou Martini na praça do mercado. Do alto da montaria, fitou a linda moça, que devolveu o olhar ao belo cavaleiro. Depois que ela passou e desapareceu, ficou sem saber se devia acreditar nos próprios olhos. Na família Löwenhielm havia algo como uma lenda de que muito tempo antes um dos ancestrais desposara uma Uldre, um espírito das montanhas norueguesas, tão bela que o ar ao seu redor cintila e se agita. Desde então, de tempos em tempos, alguns membros da família tornaram-se clarividentes. Os jovens Lorenz, até o momento, não tomara ciência de nenhum dom espiritual particular em sua própria natureza. Mas, naquele preciso instante, saltou diante de seus olhos uma visão súbita, poderosa, de uma vida mais elevada e pura, sem credores, cartas de cobrança ou sermões paternos, sem desagradáveis e secretas dores de consciência, e com um gentil anjo de cabelos dourados a guiá-lo e recompensá-lo. Por intermédio da tia devota, conseguiu ser admitido na casa do Deão e viu que Martini era ainda mais adorável sem a touca. Seguia sua figura esguia com olhar de veneração, mas abominava e desprezava a figura que ele próprio fazia em sua presença. Ficava atônito e chocado com o fato de não conseguir encontrar absolutamente nada para dizer e nenhuma inspiração no copo d'água pousado diante dele. A misericórdia e a verdade, caros irmãos, encontraram uma à outra, dizia o Deão. A retidão e a bem-aventurança beijaram uma à outra. E os pensamentos do jovem estavam no momento em que Lorenz e Martini estariam beijando um ao outro. Repetia sua visita regularmente e a cada vez sentia-se menor, mais insignificante e desprezível. Quando voltava à noite para a casa da tia, chutava as paredes do quarto com as reluzentes botas de montaria. Chegou até a deitar a cabeça na mesa e chorar. No último dia de sua estadia, fez uma última tentativa de comunicar os sentimentos a Martini. Até então, sempre fora fácil para ele dizer a uma garota bonita que a amava, mas as palavras ternas ficaram presas em sua garganta quando fitou o rosto da donzela.
Após se despedir dos demais, Martini o acompanhou à porta com um castiçal na mão. A luz brilhou em seus lábios e projetou-lhe no rosto as sombras de seus longos cílios. Estava prestes a sair em mudo desespero, quando ali, na soleira, subitamente agarrou sua mão e apertou-a contra os lábios. Vou partir para sempre, gemeu. Nunca, nunca mais a verei. Pois aprendi aqui que o destino é severo e que neste mundo há coisas impossíveis. Ao ver-se de volta à cidade com a sua guarnição, acreditou que a aventura terminara, descobrindo que não gostava nem um pouco de pensar naquilo. Enquanto os outros jovens oficiais contavam seus casos amorosos, permanecia silencioso a respeito do seu. Pois, visto do rancho dos oficiais, o que equivale a dizer, visto aos olhos deles, a história era deplorável. Como fora acontecer de um tenente dos hussardos se deixar derrotar e frustrar por um punhado de sectários melancólicos nas austeras dependências sem tapetes da casa de um velho deão? Então teve medo. O pânico se abateu sobre ele. Seria a loucura familiar que o levava a continuar carregando consigo a imagem sonhadora de uma jovem tão bela que fazia o ar em torno brilhar de pureza e santidade? Não queria ser um sonhador, queria ser como seus irmãos de armas. Assim, procurou se controlar e, no maior esforço de sua juventude, determinou-se a esquecer o ocorrido em Berlevague. Dali em diante, resolveu, olharia para frente, não para o passado. Iria se concentrar em sua carreira e logo chegaria o dia em que faria uma figura brilhante num mundo brilhante. Sua mãe ficou satisfeita com o resultado da estadia em Fossum e em suas cartas expressava toda a gratidão à tia. Mal sabia ela por que estranhos, tortuosos caminhos o filho alcançara aquela feliz perspectiva moral. O ambicioso jovem oficial, em pouco tempo, chamou a atenção dos superiores e foi promovido com rapidez extraordinária. Enviaram-no para a França e Rússia e, ao regressar, casou-se com uma dama de companhia da rainha Sofia. Nesses altos círculos, movia-se com graça e leveza, satisfeito com seu meio e consigo mesmo. Chegou até, com o correr do tempo, a tirar benefício das palavras e atos que ficaram gravados em sua mente na casa do deão, pois o comportamento devoto agora estava em moda na corte. Na casa amarela de Berlevague, Filipe às vezes desviava a conversa para o belo e silencioso jovem, que tão subitamente aparecera para, do mesmo modo, tornar a desaparecer. A irmã mais velha então respondia delicadamente, com o rosto sereno, imperturbável, e encontrava outros assuntos para discutir. Capítulo 3. O namorado de Filipa. Um ano mais tarde, uma pessoa ainda mais notável do que o tenente Loverhill foi a Berlevague. O grande cantor Achille Papin, de Paris, cantara por um ano na Ópera Real em Estocolmo e lá, como em toda parte, arrebatara seu público. Certa noite, uma dama da corte que sonhava em ter um romance com o artista descrevera-lhe a paisagem selvagem e grandiosa da Noruega. Sua própria natureza romântica foi agitada pelo relato e ela incluiu no trajeto de volta à França uma passagem pela costa norueguesa. Porém, sentiu-se pequeno naquele cenário sublime, sem ninguém com quem conversar. Mergulhou numa melancolia em que via a si mesmo como um velho em fim de carreira. Até que num domingo, quando não conseguia imaginar outra coisa para fazer, foi à igreja e ouviu Filipa cantar. Então, num lampejo, percebeu e compreendeu tudo. Pois ali estavam os picos nevados, as flores selvagens e as brancas noites nórdicas, traduzidas em sua própria linguagem musical e levadas até ele pela voz de uma jovem. Como Laurence Loverheim teve uma visão. Deus Todo-Poderoso pensou: vosso poder não conhece limites e vossa misericórdia
eleva-se até as nuvens. E aqui está uma prima-dona da ópera que vai deixar Paris a seus pés. Achille Papin, nessa época, era um belo quarentão, com cabelos pretos encaracolados e boca vermelha. A idolatria de nações não o estragara. Era uma pessoa de bom coração e honesto consigo mesmo. Foi direto à Casa Amarela, deu seu nome, que para Odeão não dizia nada, e explicou que passava uma estadia em Berlevague para cuidar da saúde, e enquanto isso ficaria feliz em ter a jovem dama como sua pupila. Não mencionou a Ópera de Paris, mas descreveu minuciosamente como seria lindo o canto da senhorita Filipa na igreja para a glória do Senhor. Em determinado momento cometeu um deslize, pois quando Odeão perguntou se era um católico romano, respondeu segundo a verdade, e o velho clérigo, que jamais vira um católico romano, ficou um tanto pálido. Mesmo assim, Odeão alegrou-se de poder exercitar o francês, que o lembrava seus dias na juventude, quando estudara as obras do grande escritor luterano francês Lefebvre de Table. E, como ninguém era capaz de fazer frente a Achille Papin quando de fato punha todo o seu empenho no assunto, no fim o pai acabou concordando e observou para a filha: os caminhos do Senhor correm pelo oceano e pelas montanhas nevadas, onde o olhar do homem não enxerga nenhum rastro. Assim, o grande cantor francês e a jovem aprendiz norueguesa puseram-se a trabalhar juntos. As expectativas de Achille se tornaram uma certeza e a certeza transformou-se em êxtase. Pensava: errei em pensar que estava ficando velho. Meus maiores triunfos encontram-se diante de mim. O mundo vai voltar a acreditar em milagres quando cantarmos juntos. Após algum tempo, não conseguiu mais guardar seus sonhos para si mesmo e contou a Filipa sobre eles. Ela iria, disse, subir como uma estrela em cima de qualquer diva do passado ou do presente. O imperador e a imperatriz, os príncipes, as nobres damas e os belos esprits de Paris iriam ouvi-la e verter lágrimas. As pessoas comuns também iriam venerá-la e levaria consolo e força aos injustiçados e oprimidos. Quando deixasse a grande ópera de braços dados com o mestre, a multidão a tiraria do cavalo e a conduziria nos ombros ao café inglês, onde uma ceia magnífica a aguardava. Filipa não repetiu essas expectativas para seu pai ou sua irmã, e essa foi a primeira vez em sua vida que guardava um segredo deles. O professor agora dava à pupila o papel de Zerlina na ópera Don Giovanni de Mozart para estudar. Ele próprio, como tantas vezes antes, cantaria o papel de Don Giovanni. Jamais em sua vida cantara como agora. No dueto do segundo ato, chamado o Dueto da Sedução, flutuava de emoção com a música celestial e as vozes celestiais. Quando a última nota comovente agonizou, agarrou as mãos de Filipa, puxou-a para junto de si e beijou-a solenemente, como um noivo beijaria a noiva diante do altar. Então a soltou, pois o momento era sublime demais para quaisquer outros gestos ou palavras. Mozart, em pessoa, olhava os dois lá do alto. Filipa foi para casa. Disse ao pai que não queria mais saber de aulas de canto e pediu-lhe para escrever e dizer tal coisa a Monsieur Papin. Odeão disse: e os caminhos do Senhor correm pelos rios, minha criança. Quando Achille recebeu a carta do Odeão, sentou-se imóvel por uma hora. Pensou: eu me enganei. Meu dia chegou. Nunca mais serei o divino Papin. Um pouco depois, pensou: fico me perguntando qual será o problema com aquela diabinha. Será que por acaso a beijei? No fim pensou: perdi minha vida por um beijo e não guardo a menor lembrança desse beijo. Dom Giovanni beijou Zerlina
e aquilo e Papã é quem paga. Tal é o destino do artista. Na casa do Deão, Martini pressentia que a questão era mais profunda do que parecia e perscrutava o rosto da irmã. Um momento, com um ligeiro tremor, também imaginou que o cavalheiro católico romano talvez houvesse tentado beijar Filipa, mas não imaginava que a irmã pudesse ter ficado surpresa e atemorizada com algo de sua própria natureza. Aquele Papin tomou o primeiro barco que saiu de Berlevague. Sobre o visitante do grande mundo, as irmãs falaram muito pouco. Faltavam-lhes as palavras com que discuti-lo. Capítulo 4. Uma carta de Paris. 15 anos depois, numa noite chuvosa de junho, em 1871, a corda da campainha da Casa Amarela foi puxada violentamente 3 vezes. As donas da casa abriram a porta para uma mulher robusta, morena, mortalmente pálida, com um pacote no braço, que as fitou com os olhos arregalados, deu um passo adiante e tombou sem sentido sobre o limiar da porta. Quando as senhoras assustadas trouxeram-na de novo à consciência, ela se sentou, lançou-lhes mais um relance com seus olhos fundos, o tempo todo sem dizer palavra. Tateou as roupas úmidas e apareceu com uma carta, que lhes estendeu. A carta era de fato endereçada a elas, mas escrita em francês. As irmãs encostaram a cabeça uma na outra e a leram. Dizia o seguinte: senhoras, lembram-se de mim? Ah, quando penso nas senhoras, meu coração se enche de lírios do vale. Será a lembrança da devoção de um francês capaz de comover seus corações a ponto de salvar a vida de uma francesa? A portadora dessa carta, Madame Babette Hersan, como minha linda imperatriz em pessoa, teve de fugir de Paris. A guerra civil assola nossas ruas. Mãos de franceses têm derramado sangue francês. Os nobres comunardes em defesa dos direitos do homem foram esmagados e aniquilados. O marido e o filho de Madame Hersan, ambos eminentes cabeleireiros femininos, foram fuzilados. Ela mesma foi presa com uma pétrole e escapou por pouco das mãos sanguinárias do general Gallifet. Perdeu todas as suas posses e não ousa permanecer na França. O sobrinho dela é cozinheiro a bordo do Anna Colby Oerson, com destino a Cristiânia, que é, segundo creio, a capital da Noruega, e conseguiu uma oportunidade de embarcar sua tia. É agora seu último e triste recurso. Sabendo que fui outrora um visitante de seu magnífico país, vem até mim perguntando se tenho conhecimento de alguma boa gente na Noruega. E me suplica que, se tal for o caso, lhe forneça uma carta para essas pessoas. Estas 2 palavras, boa gente, imediatamente trouxeram-me diante dos olhos sua imagem, sagrada para meu coração. Eu a confio às senhoras. Como fará para chegar de Cristiânia a Berlevague, não tenho ideia, tendo esquecido o mapa da Noruega. Mas é uma francesa e descobrirão que, mesmo em sua miséria, ainda encontra desembaraço, grandeza e estoicismo. Invejo-a em seu desespero. Ela se verá diante de seus rostos. Quando a receberem misericordiosamente, enviem um pensamento misericordioso para mim na França. Por 15 anos, senhorita Filipa, lamentei que sua voz não houvesse enchido a grande ópera de Paris. Quando esta noite penso na senhora, sem dúvida cercada por uma família feliz e amorosa, e em mim, velho, solitário, esquecido pelos que outrora me aplaudiram e adoraram, sinto que deve ter escolhido a melhor parte da vida. O que é a fama? O que é a glória? O túmulo nos aguarda a todos. E ainda assim, minha Zerlina perdida, e ainda assim, soprano das regiões geladas, à medida que escrevo, sinto que o túmulo não é o fim. No paraíso, ouvirei sua voz novamente.
Lá a senhora cantará, sem medos ou escrúpulos, como Deus quis que cantasse. Lá será a grande artista que Deus planejou. Ah, como encantará os anjos! Babette sabe cozinhar. Dignem-se receber, minhas senhoras, a humilde homenagem do amigo de outrora, Achille Papin. No pé da página, a título de PS, iam desenhados com capricho os 2 primeiros compassos do dueto entre Dom Giovanni e Zerlina. Assim, as 2 irmãs, até o momento, contavam apenas com uma pequena empregada de 15 anos para ajudá-las na casa e sentiam que não podiam se dar ao luxo de contratar uma governanta mais velha e experiente. Mas Babette afirmou que serviria a boa gente de Monsieur Papin de graça, que não aceitaria trabalhar para mais ninguém. Se a mandassem embora, provavelmente morreria. Babette permaneceu na casa das filhas de Deão por 12 anos, até a época desta história. E é aqui que eu finalizo esse vídeo, lembrando para vocês que eu vou começar a construir hoje essa playlist e ao decorrer dos vídeos vai ficando nessa sequência até estar o livro completo. Pelo que eu calculei, em 3 vídeos a gente realmente finaliza esse livro, que é curto. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Eu tenho a pretensão de trazer esse formato de vídeo com mais clássicos lidos aqui no canal, para que vocês possam ter essa opção também do audiobook, ou até para quem gosta de acompanhar lendo no livro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal. Agora na tela final vão passar vídeos que também podem te interessar e eu te convido a assistir. Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.